O tempo não apaga tudo. Ele só esconde melhor, até que o cheiro da poeira e o som de uma escada velha te obriguem a lembrar. Boa noite, Félix. Voltar àquela casa depois de tanto tempo foi como abrir uma carta antiga, daquelas que a gente guarda sem coragem de reler. Não era só uma construção de tijolos e janelas embaçadas. Era uma caixa de ecos. Cada degrau, cada porta, cada suspiro do vento pelas frestas parecia dizer: você voltou. Fazia 3 meses que minha mãe tinha partido. E ficou para mim a tarefa de cuidar do inventário. A casa, esquecida há anos, era agora minha responsabilidade. Levei 2 dias só para abrir espaço entre móveis cobertos, armários abarrotados, paredes que já não seguravam bem a tinta. Mas foi no fim do 2º dia que voltei a notar a escada. Ela sempre esteve lá, acima da cozinha, entre uma viga torta e uma clarabóia embaçada pelo tempo. Uma escada de madeira dobrável que dava acesso ao sótão. Desde menino, ouvia minha mãe dizer que era perigoso subir. Cheio de entulho, piso podre, ratos e pregos. E todas aquelas desculpas que adultos usam quando não querem explicar o que de fato escondem. Naquela tarde nublada, quando o cheiro de naftalina e madeira molhada já se misturava com minha impaciência, resolvi puxar a corda e ver o que havia lá em cima. O rangido foi alto, como se a escada também despertasse depois de anos. Fiquei um tempo apenas olhando para o retângulo escuro no teto. Havia poeira flutuando em espirais lentas, como se o tempo lá dentro andasse diferente. Mas a porta estava trancada. A fechadura antiga permanecia firme, com um trinco enferrujado. Estranho. Eu não lembrava de ter visto essa tranca do lado de fora quando era criança. Era como se, em algum momento, ela tivesse sido instalada para manter algo lá dentro. Ou alguém aqui fora. Não subi naquele dia. Só fiquei olhando. Um frio estranho percorreu minha espinha, mesmo sem vento. Era como se aquela porta no alto do mundo da casa me observasse de volta. Naquela noite, dormi mal. A cada virada no colchão improvisado da sala, ouvia passos leves. Não no andar de cima. Direto acima da minha cabeça. No sótão. Mas claro, devia ser só madeira estalando com a mudança de temperatura. De manhã decidi procurar as chaves. Porque algo lá em cima parecia me chamar. Não com voz, nem com grito. Era uma curiosidade antiga, de infância, que nunca morreu. Como uma pergunta que só pode ser respondida voltando ao começo. Passei boa parte da manhã revirando gavetas, latas de biscoito, caixas de sapato e costura. Minha mãe guardava tudo. Botões de casaco, bilhetes do mercado, santinhos de papel amarelado. Era como se ela tivesse medo de se desfazer até do que não tinha mais função. Ou talvez soubesse que alguma coisa ainda poderia ser necessária, algum dia. Foi dentro do antigo criado mudo do quarto dela que encontrei o molho de chaves. Estavam presas por um arame e envoltas por uma fita branca com um laço frouxo. Algumas eu reconheci. Da porta da frente, do armário grande, da casinha do cachorro que não existe mais. Mas havia uma chave que me fez hesitar. Era escura, maior que as outras, com marcas de ferrugem e dentes fundos. Pesada. Como se tivesse sido feita não apenas para trancar, mas para impedir. Subi a escada com ela no bolso. A madeira rangeu sob meus pés como se protestasse. E quando cheguei à porta do sótão, algo em mim quase me fez voltar. Mas a chave encaixou fácil demais. O trinco virou com um estalo seco, e por um momento tive certeza de que o ar ali dentro mudou. Como se a casa tivesse prendido a respiração. Empurrei a porta devagar. Uma lufada de ar frio me tocou o rosto, e com ela veio um cheiro que misturava poeira, coisa guardada e algo doce, quase imperceptível, mas familiar. Um cheiro de infância, talvez de flores artificiais ou do perfume antigo que minha mãe usava quando saía aos domingos. O sótão era maior do que eu lembrava. A luz que entrava pela pequena janela circular era fraca, mas suficiente para revelar as silhuetas empoeiradas de móveis cobertos, caixas empilhadas e um cabide com roupas infantis penduradas. Todas muito pequenas. Avancei alguns passos.
O piso estalava, mas parecia sólido. Toquei o tecido de um dos lençóis que cobriam os objetos. Estava úmido nas bordas. No canto oposto ao da janela, havia uma cadeira de balanço. Diferente de tudo ali, ela não estava coberta. Estava voltada para o centro do cômodo, levemente inclinada. Ao seu lado, uma pequena mesa com um prato vazio e uma caneca rachada. A composição era estranhamente recente. Quase como se alguém ainda usasse aquele canto. Mas o que me desconcertou de verdade foi o espelho encostado na parede ao lado. Estava virado para dentro, com a face refletora escondida contra a madeira. Sobre ele, uma colcha pesada. Permaneci ali, parado, olhando aquele espelho escondido. O silêncio era profundo, mas não confortável. Era o tipo de silêncio que parece esperar por alguma coisa. Naquele momento não tive coragem de tirar a colcha. Havia algo na posição do espelho, no modo como ele parecia. Rejeitar o ambiente. Como se escondesse algo que não queria ser visto novamente. Voltei pela escada com a sensação de ter tirado a tampa de um velho baú de memórias, mas ainda sem coragem de olhar o que havia dentro. À noite, sonhei com a cadeira de balanço. Ela se movia devagar, sozinha, no escuro. E alguém, ou algo, murmurava uma canção de ninar que eu conhecia, mas não lembrava de onde. Na manhã seguinte, voltei ao sótão com uma lanterna e uma velha manta nos ombros. O frio lá em cima parecia mais intenso do que o clima justificava. Era como se o tempo parasse ali, retendo o último inverno em cada canto. Comecei a explorar com mais cuidado. As caixas guardavam fotografias antigas, muitas em preto e branco, outras já desbotadas. Havia cartas, desenhos infantis, brinquedos quebrados. Reconheci alguns carrinhos de lata e um urso sem um olho. Eram meus, pelo menos parte deles. Mas não me lembrava de tê-los deixado ali. Uma caixa continha roupas que certamente foram de criança. Pequenas demais para mim, mesmo quando menino. Entre elas, um sapatinho vermelho, gasto nas pontas, com o solado rachado. Peguei com cuidado. A etiqueta costurada por dentro tinha um nome bordado em azul. Irene. Irene? A princípio, o nome não significava nada, mas ao repetir em voz baixa, algo no fundo da minha memória estremeceu, como um espelho trincando de leve. Havia uma Irene? Uma prima? Uma vizinha? Ou... Sacudi a cabeça. Era fácil se perder em memórias fragmentadas, ainda mais naquele ambiente. Voltei ao espelho. Continuei evitando-o por algum motivo difícil de explicar. A colcha que o cobria tinha padrões florais, desbotados, e cheirava a coisa guardada demais. Havia poeira acumulada nas bordas, mas os cantos estavam limpos, como se alguém, ou algo, tivesse tocado ali recentemente. Respirei fundo, enganchei os dedos sob o tecido e puxei. A colcha caiu no chão, erguendo uma nuvem de poeira. O espelho era grande, antigo, com moldura de madeira escura. Por um instante, a superfície permaneceu turva, opaca, como se relutasse em revelar. Mas logo a imagem apareceu. Eu. E atrás de mim, nada. Virei para conferir. De fato, estava sozinho. Voltei a olhar para o espelho. Só que agora meu reflexo parecia ligeiramente diferente. Era sutil. Talvez o ângulo, talvez a luz fraca. Mas meus olhos pareciam um pouco mais escuros. E havia algo nos ombros, uma sombra, talvez, que não se movia em sincronia com o resto do corpo. Pisquei, aproximei o rosto. E nesse instante, vi um segundo reflexo surgindo atrás do meu. Era um rosto pequeno, de menina, com os cabelos escuros cobrindo parte da testa. Ela não me olhava diretamente. Seu olhar estava baixo, fixo em algum ponto do chão. A boca semicerrada como se prestes a dizer algo. Mas quando me virei, o sótão estava vazio. O reflexo havia sumido. Permaneci diante do espelho por longos minutos. O frio crescia, como se o cômodo respirasse mais lentamente. Por fim, cobri o espelho de novo e desci, levando comigo o sapatinho vermelho com o nome Irene. Não consegui dormir naquela noite, porque por mais que tentasse,
Eu sabia que já havia escutado aquele nome antes. Não de alguém que conheci, mas de alguém que perdi. Na cozinha, sob a luz fraca do abajur, examinei o sapatinho mais uma vez. Irene. O nome vibrava em algum lugar da minha mente, como uma lembrança antiga que quase se pode tocar, mas que escapa nos detalhes. Voltei ao sótão no final da tarde, quando o céu começava a se cobrir de nuvens pesadas. O ambiente estava ainda mais frio, e o silêncio parecia mais espesso. Era como entrar numa sala onde alguém havia acabado de sair. Ainda restava a sensação de presença. Resolvi mexer nas caixas que estavam ao lado da cadeira de balanço. Uma delas tinha um fecho de metal antigo, um pouco emperrado. Depois de forçar, consegui abrir. Lá dentro, entre papéis dobrados e pequenos cadernos escolares, havia um caderno azul, com capa de couro já desbotada e cantos gastos. Era mais antigo do que os outros. Ao abri-lo, percebi a caligrafia conhecida. Era minha. As primeiras páginas tinham desenhos infantis, rabiscos de casas, árvores, pessoas de mãos dadas. Mas conforme folheava, os traços mudavam. Tornavam-se mais densos, com figuras cada vez menos compreensíveis. Portas, olhos, sombras longas, uma espiral que se repetia diversas vezes. Depois vinham palavras, pequenas frases escritas de maneira irregular. Ela me chamou de novo. A escada está lá mesmo quando está fechada. Mamãe disse que é para esquecer. Eu vi Irene no espelho, mas ela não fala. Prometi que não contaria. Fiquei sem fôlego por um momento. Meu nome não estava em nenhuma parte do caderno, mas reconhecia a escrita. Não era de agora. Era minha. De quando eu tinha 7 ou 8 anos. Uma parte da vida que julgava apagada, ou que talvez eu mesmo tivesse apagado. Nas últimas páginas, um desenho grande ocupava a folha inteira. A cadeira de balanço, o espelho e uma figura menor ao lado. Um boneco de traços simples, com vestido e cabelo escuro. Embaixo, escrito em letras tremidas. Ela não quer ir embora. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. A sensação era de que algo havia sido escavado dentro de mim, algo enterrado com cuidado, com medo. Naquela noite, não voltei para a sala. Espalhei velas pelo quarto e deixei o caderno sobre a cômoda, ao lado do sapatinho. E enquanto a vela derretia lentamente, ouvi, vindo do sótão, um som leve, contínuo. A cadeira de balanço se movia. A madrugada foi longa, densa como neblina. Dormi pouco, se é que dormi de fato. Fechei os olhos, mas não descansei. A mente ficou girando em torno daquelas palavras escritas no caderno azul, do nome Irene, da imagem da menina no espelho. Tudo em mim dizia que já conhecia aquela história, que não estava simplesmente descobrindo algo novo, mas reabrindo uma ferida antiga, uma daquelas que a memória se esforça para esconder debaixo de camadas de silêncio. Quando amanheceu, eu estava sentado no mesmo lugar, com a vela reduzida a um círculo de cera seca. Lá fora, o céu permanecia cinzento. Nenhum som além do leve ranger da estrutura da casa. Nenhum canto de pássaro, nenhum ruído de vizinho. O mundo parecia ter recuado, dando espaço apenas para aquela casa, aquele sótão e a verdade que crescia dentro dele. Subi devagar, com passos cuidadosos, como quem entra numa igreja em ruínas. O ar lá em cima parecia diferente, mais úmido, mais denso. A janela circular deixava passar uma luz fraca e trêmula. A cadeira de balanço estava imóvel agora, mas dava a impressão de ter parado há pouco. Sentei-me no chão, perto do espelho ainda coberto, com o caderno azul nas mãos. Reabri as últimas páginas. Um detalhe me chamou a atenção. A repetição de certos números ao lado dos desenhos, 13, 22, 7, e depois, subitamente, o número 2, isolado, com um círculo ao redor. Tentei pensar em datas, idades, endereços, mas nada parecia se encaixar. Até que numa das anotações, logo abaixo do desenho da cadeira, li: "Ele caiu porque eu fechei a porta." Essas palavras me atingiram como uma pancada silenciosa.
Não lembrava de ter escrito aquilo, e ao mesmo tempo, algo dentro de mim, algo instintivo, visceral, reconhecia a frase como minha. A letra era minha, mas ele... Levantei-me com o coração apertado. Fui até o espelho. Hesitei. Senti o frio vindo dele antes mesmo de tocar na colcha. Era como se o vidro escondido exalasse uma presença, como se algo aguardasse ali, paciente, o momento de ser visto novamente. Segurei firme nas bordas do tecido e puxei. Dessa vez, não havia poeira, nem hesitação. O espelho refletiu imediatamente minha imagem, com nitidez incômoda. Estava mais pálido do que esperava, os olhos fundos. Mas era eu, até que não era mais. No canto inferior do reflexo, uma figura pequena apareceu. Surgiu aos poucos, como se emergisse de dentro do espelho e não do cômodo. Um menino, talvez 6, 7 anos. Usava uma camisa clara, um short azul. Estava descalço e me olhava com uma expressão difícil de descrever. Não era raiva nem tristeza. Era mágoa, como se esperasse por mim há muito tempo. Não me movi, apenas observei. Ele levantou a mão devagar, como quem chama alguém sem palavras. E foi aí que senti um frio cortante no estômago. Aquela mão era igual à minha. Havia uma cicatriz discreta no dedo anelar que eu tinha desde a infância, de uma queda num jardim. Aquele menino era eu. O reflexo piscou. Pisquei junto. Ele respirava com a mesma frequência que eu. Mas algo nele estava diferente, além do tempo. O olhar. Não era meu olhar de hoje cansado. Era um olhar carregado de medo. Não de mim, mas de algo ao redor. Ou dentro dele. Atrás do menino, no reflexo, a cadeira de balanço começou a se mover sozinha. Não havia vento no sótão. Voltei-me de supetão, encarando a cadeira real. Estava imóvel. Olhei de novo para o espelho. A imagem tremia, como se estivesse submersa em água. O menino se virou levemente e apontou para um canto escuro, onde se empilhavam caixas e lençóis. A luz da janela não chegava lá. Era apenas sombra. Mas naquele gesto havia algo definitivo, como um convite ou uma ordem. Deixei o espelho e fui até lá. Empurrei caixas, levantei panos embolorados. E no fundo, encostada à parede, estava uma porta de madeira fina, quase invisível no meio do escuro. Baixa demais para um adulto passar com facilidade. Estava trancada com um simples trinco de ferro. Meu corpo agia antes que minha mente pudesse racionalizar. Abri. Um cheiro doce e antigo escapou do pequeno cômodo. Dentro, apenas uma caminha infantil, um cobertor xadrez, uma boneca de pano sobre o travesseiro. E na parede, desenhos colados com fita, todos feitos por crianças. No chão, espalhados como se alguém tivesse deixado às pressas, estavam vários brinquedos. Peças de dominó, cartas de baralho infantil, um carrinho de metal com uma roda quebrada. E no centro, um pequeno urso de pelúcia sem um olho. Tudo ali parecia íntimo, familiar. Mas ao mesmo tempo, alheio. Sentei-me no chão. Olhei para cada canto, tentando encontrar sentido. E de repente, veio como um estouro silencioso. A lembrança. Aos 6 anos eu brincava no sótão. Sozinho, como sempre. Meus pais discutiam com frequência. Minha mãe, ocupada demais para notar onde eu passava o tempo. Um dia, um vizinho trouxe a filha pequena para uma visita. Irene. Lembro do nome sussurrado. Ela subiu até aqui comigo. Disse que queria ver o espelho. Não lembro da queda. Não lembro do grito. Só lembro do silêncio que se seguiu e de minha mãe me dizendo: "Você não subiu lá, entendeu? Nunca mais suba." A porta foi trancada. O sótão esquecido. E agora, anos depois, eu mesmo abrira aquela prisão de memórias. Voltei ao espelho. O menino ainda estava lá. Mas agora chorava. E por algum motivo, eu também. Sentei-me no chão frio do sótão por um tempo que não sei medir. A luz da pequena janela circular mal alcançava o centro do cômodo agora. As sombras pareciam se alongar,
cobrindo os objetos com dedos invisíveis, como se o próprio ambiente estivesse tentando ocultar o que havia acabado de ser revelado, ou talvez protegê-lo de mim. Tinha o caderno azul em uma mão e o pequeno urso de pelúcia na outra. 2 fragmentos do que eu fui, ou talvez do que eu tentei esquecer que fui. Aquele cômodo escondido, atrás da pilha de caixas, era um segredo bem guardado, mas não por segurança. Era uma sepultura simbólica, um lugar onde se enterram lembranças que não se quer enfrentar. Pensei em Irene. Agora o nome fazia sentido. A menininha do sapatinho vermelho. O reflexo no espelho. A presença constante que se insinuava por trás do silêncio, que sussurrava nos cantos da casa. Ela esteve ali. Por um breve tempo, ela dividiu o mundo comigo. E depois, não. Tentei reconstruir os fatos, como quem monta um quebra-cabeça cujas peças foram moldadas por décadas de esquecimento forçado. Era um dia comum. Ela subiu comigo, talvez correndo, talvez rindo. Crianças não têm noção de fronteiras, nem de perigo. Subimos, abrimos o espelho, mexemos nos objetos, e algo aconteceu. Não lembro como, mas lembro da sensação. Um frio súbito, um grito breve, e depois, um silêncio que durou a vida inteira. O mais difícil de aceitar foi perceber que minha mente não apagou aquilo por descuido, mas por proteção. Um mecanismo infantil de defesa, apoiado por uma mãe que, embora dura, tentou me salvar da culpa que eu não saberia carregar. Ela trancou o sótão, nunca mais falou de Irene, e eu obedeci. Mas agora o espelho estava descoberto, o cômodo reaberto, e a memória desperta. Levantei-me com dificuldade. Meus joelhos doíam, e um cansaço estranho pesava nos ombros. Fui até o espelho mais uma vez. O menino ainda estava lá. Mas algo havia mudado. Ele não me olhava mais. Fitava o chão, como se não quisesse mais ser visto. Olhei para mim, para o homem que me tornei. As rugas nos olhos, os cabelos grisalhos, o olhar cansado. E atrás de mim, no reflexo, o sótão parecia maior. A cadeira de balanço se movia sozinha. A colcha caída no chão, os brinquedos espalhados. A casa toda parecia suspensa entre tempos diferentes, como se o ontem ainda estivesse vivo dentro do agora. Abaixei o olhar e percebi algo novo na borda do espelho. Pequenas marcas, como se dedos infantis tivessem tocado o vidro, deixando manchas engorduradas. Não estavam ali antes. Passei a mão por elas e a superfície tremeu por um instante. Foi rápido, quase imperceptível. Mas naquele segundo, vi outro reflexo. Não o meu, mas o da pequena Irene, sentada na cadeira de balanço, olhando para mim com um olhar cheio de perguntas que nunca foram feitas. Fechei os olhos e respirei fundo. Não havia mais nada a fazer ali. Nenhum exorcismo a cumprir. Nenhuma justiça a reivindicar. Só restava aceitar. Desci as escadas com o caderno e o urso. Tranquei novamente a porta do sótão, mas dessa vez sem a intenção de esquecer. Apenas de respeitar. Passei mais 2 dias na casa, organizando os papéis, doando roupas antigas, embalando o que ainda valia a pena. Evitei o espelho. Não por medo, mas por reverência. Ele me mostrara o que precisava ser visto. Antes de partir, escrevi uma carta e deixei dentro do caderno azul. Apenas algumas linhas. Eu lembro agora, e sinto muito. Enterrei o urso de pelúcia no quintal, aos pés da antiga roseira. Lá, o sol ainda batia com força, mesmo nos dias nublados. Um lugar bom para descansar memórias. Voltei para minha cidade com um peso diferente no peito. Não mais o da culpa que não compreendia, mas o do entendimento tardio. A consciência de que o passado, mesmo quando escondido, nunca deixa de habitar os sótãos da alma. Desde então, minha vida voltou ao ritmo de sempre. Trabalho, contas, silêncio aos domingos. Mas de vez em quando, à noite, quando me olho no espelho do corredor, penso ver algo atrás de mim. Não uma figura, não uma sombra, mas uma leve oscilação, como se o tempo ali não estivesse completamente ajustado. E às vezes, quando estou distraído,
escuto o som de uma cadeira rangendo suavemente em algum lugar acima de mim. E embora não haja nenhum sótão aqui em casa, eu compreendo. Receio que esta seja a mensagem mais estranha que já escrevi. Talvez você ache graça, talvez ache que perdi a cabeça. Eu mesma, às vezes, fico em dúvida, mas não posso mais guardar isso só para mim. Preciso contar a alguém. E como acompanho seu canal há anos, achei que você entenderia. Tudo começou há pouco mais de 3 semanas, quando me mudei para a antiga casa da tia Carmen, no interior de Minas. Ela me deixou a propriedade em testamento. Uma casa grande, com varanda de ferro e janelas arqueadas, no alto de uma rua silenciosa. Sempre achei que casas antigas têm alma, mas essa tem algo mais. A casa estava em boas condições, mas havia um cômodo que exigia cuidado especial. A escada que liga o andar térreo aos quartos superiores. Feita de madeira escura, cada degrau rangia com um som diferente, quase como uma voz. Às vezes grave, às vezes agudo, às vezes sussurrado. Nos primeiros dias, achei que fosse impressão minha. Talvez a madeira estivesse empenada, ou a casa se ajustando à presença de um novo morador, como dizem os antigos. Mas ao cair da noite, comecei a perceber padrões. Eu estava na sala lendo quando ouvi passos, leves, arrastados, vindo do topo da escada. Pensei que fosse o vento ou um animal, mas o som era ritmado, como se alguém descesse com cuidado. Corri até lá, mas não havia nada, e mesmo assim, o último degrau ainda vibrava como se recém-pisado. No segundo dia, enquanto subia com uma caixa de livros, ouvi meu nome. Denise? Paralisa, olhei ao redor. Nenhuma alma. Só eu e os degraus que se estendiam acima. A voz era suave, quase doce. Não se parecia com a da tia Carmen. E isso me aliviou um pouco, confesso. Mas também não parecia com nada que eu conhecesse. Tentei esquecer. Me distraí limpando os quartos, colocando as coisas no lugar. À noite, antes de dormir, fechei todas as portas e acendi um abajur no corredor. A luz oscilava, como se lutasse contra algo que não queria ser visto. Na terceira noite, acordei com um som seco. Crec, crec, crec. Era a escada. E os passos estavam subindo. A casa, tão silenciosa durante o dia, parecia despertar ao anoitecer. O teto estalava, as paredes pareciam respirar, e a escada falava. No dia seguinte, conversei com o Sr. Geraldo, um senhor simpático da mercearia da esquina. Quando mencionei a casa da falecida Carmen, ele fez o sinal da cruz e mudou de assunto. Insisti, tentando rir da situação. A escada tem alguma história? Perguntei, tentando soar casual. Ele me olhou como quem mede as palavras e disse apenas: melhor deixar como está, dona Denise. Essa casa já viu coisa demais. Desde então passo o dia em silêncio. Leio muito, escrevo um pouco. Tento ignorar o arrepio que sinto sempre que coloco o pé no primeiro degrau. Mas à noite, a escada chama. No quarto de hóspedes, havia um armário velho, daqueles com espelho oval na porta e um cheiro de madeira encerrada que grudava na pele. Passei os primeiros dias evitando abri-lo. Talvez por medo do que poderia encontrar, ou por respeito à memória da tia Carmen. Mas a curiosidade venceu. Na manhã seguinte ao quarto episódio de passos, sim, eu já os contava, resolvi abrir o armário. Entre algumas roupas bem dobradas, encontrei uma caixa de papelão coberta por um pano bordado com as iniciais CM. Dentro, havia cadernos antigos, com capas de couro e folhas amareladas. O primeiro deles tinha a data de 1963 escrita na contracapa. Era um diário. E não apenas um. Passei o dia inteiro lendo. Carmen escrevia de forma delicada, quase poética. Descrevia o cotidiano da casa, as flores do jardim, as tempestades de verão. Mas à medida que os anos passavam, as entradas mudavam de tom. Em 1971, li algo que me gelou o sangue. O barulho na escada voltou esta noite, sempre por volta das 3 da madrugada.
Agora não é apenas som, é presença. Sinto alguém atrás de mim quando subo. E às vezes, quando olho no espelho do armário do quarto, vejo uma sombra onde não deveria haver nada. Fiquei paralisada. Na página seguinte, ela desenhou os degraus numerados. E ao lado de cada número, havia palavras como choro, risada, calafrio, silêncio. Era como se cada degrau tivesse sua própria emoção. Comecei a testar. À tarde, descia a escada contando mentalmente, tentando identificar sensações. No quarto degrau, senti um súbito aperto no peito. No sétimo, uma tontura leve. No 11º, nada. Mas quando subi novamente, no 9º degrau, ouvi o barulho de uma porta se fechando no andar de cima. Corri. Tudo estava como deixei. Voltei ao diário. Em uma página marcada com uma pétala seca, ela escrevia: não sei mais se é essa casa que me engole, ou se sou eu que me perco nela. Às vezes, quando subo, tenho medo de não encontrar o mesmo andar. Naquela noite, demorei para dormir. Acendi uma vela no corredor, como Carmen descrevia que fazia. A luz espanta aquilo que a escada guarda, ela escreveu certa vez. A chama tremeluzia, mesmo sem vento. Um calor gelado percorria a espinha a cada estalo da madeira. Pela primeira vez comecei a pensar: e se não fosse imaginação? E se essa escada não levasse apenas ao andar de cima? E se ela fosse um caminho? Não sei para onde, Félix, mas algo me diz que a tia Carmen tentou descobrir. E talvez não tenha conseguido voltar. Tenho dormido mal. Os sonhos começaram na mesma noite em que terminei de ler o 2º diário de Carmen. Sonhos vívidos, como se fossem lembranças de outra pessoa, ou talvez de outra época. Sempre começam da mesma forma. Estou no rodapé da escada, olhando para cima. Há uma penumbra azulada no andar superior e uma figura me observa do topo. Não consigo ver o rosto. É uma presença parada, imóvel, mas pulsante. Como se respirasse com a casa. Acordo suando frio antes de dar o primeiro passo para subir. Na primeira noite, achei que fosse apenas o efeito da leitura, mas os sonhos se repetiram, sempre com o mesmo roteiro, com a mesma figura. E então, na 4ª noite, acordei ouvindo o som, não do sonho, mas real. Passos, leves, precavidos. Eles desciam a escada. Fiquei paralisada na cama. Olhei para o relógio digital. 3h16 da madrugada. Me sentei devagar. O corredor estava escuro, mas a luz da rua entrava pelas frestas da veneziana, criando sombras que se alongavam no chão como braços. E os passos continuavam, mais próximos. Peguei a lanterna e caminhei até a porta do quarto. Ao abri-la, os sons cessaram. Nada. A escada estava ali, imóvel, silenciosa, como se zombasse de mim. Mas quando iluminei os degraus com a lanterna, percebi algo que me fez prender a respiração. Uma pegada, pequena, de barro seco, no 4º degrau. Era impossível. Não havia chovido nos últimos dias, e eu sequer havia saído de casa. Desci lentamente. Cada degrau parecia pesar mais. Quando cheguei no rodapé, ouvi um sussurro atrás de mim. Volta. Virei bruscamente. Nada. Apenas a escuridão do andar térreo e o reflexo da lanterna nas paredes. A casa inteira parecia prender o ar junto comigo. Na manhã seguinte, fui ao mercado. Não por necessidade, só queria sair. Ver pessoas, ouvir vozes comuns. Mas mesmo na rua, sentia um peso nos ombros, como se tivesse trazido algo comigo. Ou como se algo ainda me acompanhasse. No fim da tarde, ao voltar, vi que a escada estava diferente, levemente, quase imperceptível. Um dos degraus centrais, o 8º, tinha uma lasca exposta, como se alguém o tivesse arranhado, e em cima dela, um fio de cabelo branco, longo, que não era meu. Desde então, comecei a trancar a porta do meu quarto. Acendi velas em cada extremidade da escada, como Carmen mencionava em um trecho antigo, para delimitar o caminho. Mas o que ela quis dizer com isso? Na noite passada, o sonho mudou. Dessa vez, eu estava subindo.
E a figura? A figura esperava sentada no último degrau, me olhando com olhos que não pertenciam a este mundo. Comecei a investigar. Algo dentro de mim, talvez o medo disfarçado de curiosidade, me empurrava a descobrir mais sobre aquela casa, sobre a escada, sobre Carmen. Se ela escreveu tudo aquilo nos diários, talvez não tenha sido a única. Na biblioteca municipal, encontrei um arquivo empoeirado com registros antigos da cidade. Passei horas ali, vasculhando documentos, jornais e mapas antigos. A casa da minha tia, segundo os registros, foi construída em 1909 por um homem chamado Eupídio Vasconcelos, um imigrante português que trabalhava com madeira. Foi ele quem projetou a escada. O detalhe que me arrepiou foi o seguinte: diziam que Eupídio se tornou obcecado pela ideia de fazer uma escada que se lembrasse das pessoas que a usassem. Uma frase enigmática, citada em um artigo de jornal de 1921, que narrava a morte trágica do próprio Eupídio, encontrado caído no rodapé da escada, com os olhos arregalados e marcas de unhas nas tábuas dos degraus. Pior, não foi o único caso. 2 outros moradores posteriores foram mencionados em recortes antigos. Um desapareceu sem deixar vestígios. O outro, uma jovem chamada Jurema, foi internada em um sanatório após relatar que ouvia seus próprios pensamentos descendo as escadas antes dela. Voltei para casa com um aperto no peito. Aquilo tudo não podia ser coincidência. Na mesma noite, decidi abrir o 3º e último diário de Carmen. As páginas estavam mais gastas, a caligrafia tremida. Ela parecia escrever entre crises de medo e cansaço. A escada está mais viva do que nunca. Não é só barulho, é memória. Ela lembra e ela escolhe. Sinto que ela se aproxima de mim quando durmo. Ontem subi e perdi a noção do tempo. A casa estava igual, mas algo estava fora do lugar. Era como se estivesse num reflexo da casa, onde tudo era quase igual, mas não era. As palavras dela ecoavam em mim. Naquela noite fiquei sentada na poltrona da sala, encarando a escada, como se esperasse algo. Às 3h22, ouvi passos, mas não vinham de cima, vinham de baixo, de dentro dos próprios degraus. A madeira tremia levemente, e então, uma voz. Não minha, não da Carmen, não de ninguém que eu conhecesse, sussurrou meu nome com clareza. Denise. Não me movi. O ar parecia denso, como se eu respirasse água. Então vi. No último degrau, quase invisível, havia uma marca. Um nome entalhado na madeira, tão discreto que me pergunto como nunca o notei antes. Carmen, 1981. Ela gravou seu nome ali. Era um aviso? Um selo? Uma prisão? E será que o próximo nome a ser entalhado seria o meu? Há dias em que sinto que a casa me observa. Não com olhos, mas com a arquitetura. Como se as paredes respirassem e a escada escutasse. Tenho evitado subir ou descer sem necessidade. Planejo os movimentos, conto os degraus, ando com uma vela acesa na mão mesmo durante o dia. Mas hoje algo diferente aconteceu. Estava organizando papéis no quarto de Carmen quando derrubei, por acidente, um envelope escondido entre livros de receitas. Dentro havia uma foto antiga, em preto e branco, de um grupo de pessoas posando na base da escada. A imagem estava desbotada, mas reconheci Carmen mais jovem, ao centro. Ao fundo, no topo da escada, havia uma silhueta desfocada. Não era ninguém do grupo. A figura parecia desfocada demais, como se nunca tivesse estado realmente ali. Atrás da foto, em letra trêmula, todos ouviram, mas só eu escutei. Levei a foto até o espelho do armário, na tentativa de observar melhor. Quando alinhei a imagem com o reflexo, percebi algo. A figura desfocada na foto parecia idêntica à do meu sonho. O mesmo contorno, a mesma presença. Voltei para a sala, sentei diante da escada e deixei a vela acesa no primeiro degrau. Decidi subir de olhos fechados, guiando-me apenas pelo tato, como Carmen descrevera em um trecho do diário. No 4º degrau, o ar mudou. No 7º, ouvi um leve sussurro atrás de mim. No 9º, meu corpo ficou frio,
como se eu tivesse atravessado uma cortina de gelo. No 12º, parei. O 13º parecia mais distante do que nunca. Quando abri os olhos, não estava mais no corredor. A casa estava igual, mas não era a mesma. Os móveis tinham leves diferenças. As cortinas eram verdes, não bege. Um retrato na parede mostrava uma mulher que não reconheci. No lugar do espelho do armário, havia uma pintura escura. Fui até o quarto e abri a gaveta onde costumava guardar os diários. Vazia. A porta da frente estava entreaberta. Desci correndo. Cada degrau parecia me puxar para baixo, como se tivesse peso próprio. Quando pisei novamente na sala, tudo estava normal. As cortinas, o espelho, os móveis. Era como se tivesse atravessado um momento, ou um espaço, que não era meu. Na parede da escada, agora mais visível que nunca, havia outro nome entalhado. Jurema, 1948. Voltei à foto. Um dos rostos do grupo me pareceu familiar. Era ela. Jurema. Tive a sensação de que, por um instante, entrei em algo que chamam de limiar, o espaço entre o que é e o que foi, e talvez o que será. Desde então, ouço vozes não apenas à noite, mas também ao entardecer. Murmúrios que vêm debaixo dos degraus, como se alguém lá dentro vivesse, esperando para subir, ou para me puxar para baixo. Hoje amanheceu cinzento, como se o céu estivesse guardando algo em segredo. Passei horas sentada diante da escada, observando a luz se transformar nas ripas de madeira. Há algo hipnótico na maneira como a sombra se curva sobre cada degrau ao longo do dia, como se marcasse o tempo de algo mais antigo que o próprio tempo. Decidi fazer algo que vinha evitando desde o início. Peguei uma faca pequena e no último degrau, ao lado do nome da tia Carmen e de Jurema, entalhei o meu nome, Denise. A madeira cedeu fácil, como se já me esperasse. Naquele instante, um som suave ecoou pela casa, como um suspiro. As janelas estremeceram levemente e a vela na sala se apagou, embora não houvesse vento. Foi aí que percebi. A escada não é apenas um lugar de passagem. É um espaço de escuta, um eco de histórias vividas, memórias presas, nomes esquecidos. Cada degrau carrega um fragmento de quem por ali passou. E talvez, ao escrever meu nome, eu tenha selado algo, ou libertado. As noites seguintes foram calmas. Nenhum passo, nenhum sussurro. A casa está silenciosa, mas não em paz. O silêncio agora é denso, como se aguardasse algo. Hoje, ao acordar, encontrei a escada diferente. Os degraus pareciam mais gastos, mais fundos. E um deles, o 8º, estava rachado, como se tivesse sido pisado por alguém mais pesado do que os pés conseguem justificar. Resolvi gravar tudo isso em um caderno, seguindo os passos de Carmen. Escrevo agora no mesmo local onde ela escreveu. O ar aqui é mais frio, mais úmido. Há uma leve reverberação que acompanha meus pensamentos. Às vezes, acho que estou falando sozinha. Outras vezes, tenho quase certeza de que alguém responde. Não com palavras, mas com ecos. O espelho do armário embaça por dentro, como se alguém respirasse atrás dele. Quando limpo, não vejo meu reflexo de imediato. E à noite... Bem, à noite ainda sonho com a figura na escada. Mas agora, ela desce, devagar, um degrau por vez, e traz algo nas mãos. Um caderno, como o meu. Acordo sempre antes que ela chegue ao último degrau, mas não sei até quando. Tem lugares que parecem esquecidos pelo tempo, mas às vezes é o tempo que se esconde dentro deles, esperando a gente voltar. Boa noite, Félix. Sempre achei que minha curiosidade seria o que me levaria a lugares inusitados, mas nunca imaginei que ela me guiaria a algo como aquilo. Era uma tarde nublada, daquelas em que o vento parece sussurrar lembranças pelas esquinas da cidade. Saí para caminhar sem rumo, como fazia desde que me aposentei. Gosto de bairros antigos. Há uma calma diferente em ruas onde o tempo parece ter desacelerado. Foi numa dessas ruas esquecidas
ladeada por casarões fechados e muros cobertos por trepadeiras, que vi a galeria. A fachada era simples, com letras gastas que mal podiam ser lidas. Um vitral manchado cobria o alto da entrada, e a porta de madeira estava encostada, como se o último visitante tivesse se esquecido de trancá-la. Galeria Vértice, arrisquei ler no letreiro desbotado. Nunca tinha ouvido falar dela. Dei alguns passos hesitantes em direção à entrada. O silêncio ali era absoluto, quase incômodo. Podia jurar que atrás da porta não havia qualquer som, nem mesmo o leve eco que esperamos ouvir ao abrir algo antigo. Só silêncio. Não sei dizer por que entrei. Não houve impulso, nem coragem. Foi como se meus pés já soubessem o caminho. Empurrei a porta com suavidade, esperando que rangesse. Mas ela deslizou sem ruído, revelando um saguão iluminado por uma claridade cinza, difusa, como a de um dia prestes a chover. Lá dentro, o ar era mais frio, mas não exatamente gelado, e o cheiro não era de mofo, nem de abandono, mas de algo antigo, como papel envelhecido misturado com lavanda seca. Havia quadros pendurados nas paredes altas e esculturas cobertas por panos. Tudo parecia disposto com cuidado, como se a galeria ainda estivesse em funcionamento, embora o tempo dissesse o contrário. Andei devagar, tentando entender se aquilo era um espaço público, um projeto artístico esquecido ou apenas uma ruína. Nenhuma placa, nenhum aviso. Só a arte, silenciosa e imóvel, me observando enquanto eu passava. Foi quando vi o retrato. No final de um corredor estreito, onde a luz era mais fraca, havia um quadro grande, pendurado mais baixo do que os outros. Um homem de terno escuro, cabelos grisalhos penteados para trás, me encarava com um olhar penetrante demais para ser apenas tinta. Senti um arrepio subir pela nuca. O rosto dele era estranhamente familiar, como alguém que se encontra num sonho antigo e já esquecido. Aproximei-me e percebi algo ainda mais estranho. A moldura do quadro estava levemente empoeirada, mas o vidro estava limpo, quase como se alguém o tivesse limpado recentemente. Me perguntei se havia outro visitante ali, talvez um zelador, ou um artista que voltara para ver sua obra esquecida. Dei mais alguns passos, e o piso sob meus pés rangeu pela primeira vez. O som pareceu ecoar por toda a galeria, e então tive a estranha sensação de que não estava mais sozinho. O som do piso ainda ecoava quando parei, instintivamente, como se tivesse acordado algo ao pisar naquele ponto exato. Olhei ao redor. Nada havia se movido. Nenhuma sombra fora do lugar, nenhuma porta se fechando ao fundo. Mas mesmo assim, senti. Senti que havia algo me observando. Não apenas o retrato. Ele continuava ali, imóvel, com seus olhos fixos em mim. Quanto mais eu encarava aquele rosto, mais certo estava de que o conhecia. Não de uma lembrança direta, mas de uma impressão escondida em algum canto da mente. Era como olhar para uma memória de infância pela primeira vez em décadas. O silêncio voltou, mas agora parecia carregado. Havia peso nele, como se cada som da galeria estivesse em suspensão, à espera. Decidi explorar mais. Segui pelo corredor à direita. As paredes estreitavam um pouco e algumas das obras estavam cobertas por lençóis brancos, que balançavam levemente, como se o ar ali dentro tivesse uma respiração própria. Passei por um busto coberto e tive o impulso de levantar o pano, mas me contive. Parecia errado, como se estivesse invadindo algo sagrado. Mais adiante, cheguei a uma sala ampla, com janelas altas cobertas por cortinas pesadas. A luz entrava em feixes inclinados, revelando partículas suspensas que dançavam devagar. Havia poltronas antigas, um pequeno palco de madeira e estantes com catálogos empoeirados. Tudo ali tinha a aparência de ter sido usado até pouco tempo atrás, e ao mesmo tempo de ter sido abandonado há décadas. Sentei-me por um momento, ouvindo o próprio coração. Estava calmo, mas atento. Foi quando escutei um sussurro, longo, quase arrastado. Não conseguia entender as palavras, mas vieram de algum lugar à esquerda, por trás de uma porta entreaberta.
O som parecia de uma voz rouca, grave, mas não ameaçadora. Era mais triste, como se contasse algo que ninguém mais queria ouvir. Levantei-me e caminhei até a porta. Ao empurrá-la, entrei num corredor mais estreito, sem janelas. A única luz vinha de lâmpadas amarelas no teto alto, algumas piscando com intervalos irregulares. Foi ali que vi, pela primeira vez, uma sombra se mover. Não era clara nem nítida. Mas juro, Félix, que algo passou pela ponta do corredor. Uma silhueta rápida, baixa, que desapareceu por outra porta. Corri até lá, empurrei, e o que encontrei foi uma sala vazia. Só um tapete gasto, paredes cobertas de quadros pequenos, e no centro, uma vitrola antiga. Ela estava parada, a agulha solta no canto, mas eu sabia o que tinha ouvido. A melodia breve que soou segundos antes, talvez um tango, talvez uma valsa antiga, não foi imaginação. E o detalhe que me gelou foi perceber que o disco ainda girava lentamente. Sem pensar, aproximei-me e parei a vitrola. O silêncio voltou com força, mas agora estava vivo. De algum ponto acima de mim, ouvi passos. Passos lentos, firmes, que vinham do andar de cima. E sem saber porquê, eu decidi segui-los. Subi os degraus devagar, cada um rangendo como se anunciasse minha presença. A escada era de madeira escura, e as paredes ao lado estavam cobertas por tapeçarias esmaecidas, representando cenas campestres que pareciam mais sombrias à luz amarelada. Os passos que eu ouvira cessaram, mas a sensação de estar sendo guiado, não perseguido, mas guiado, persistia. O andar de cima revelava um longo corredor, com várias portas fechadas. As maçanetas eram de bronze, e cada uma tinha um pequeno número entalhado, como quartos de hotel. Aquilo me desconcertou. Uma galeria com quartos? Ou será que aquela parte do prédio fora, um dia, algo completamente diferente? Passei pela primeira porta, e ao encostar o ouvido, ouvi um leve arranhar. Não entrei. Na segunda, nada. Na terceira, uma corrente de ar soprou por baixo da fresta. Estava trancada, mas um frio leve escapava por ela, como o hálito de algo adormecido. No fim do corredor, a última porta estava entreaberta. Empurrei com cuidado e entrei. Era uma sala ampla, mas mal iluminada. As cortinas estavam completamente fechadas e só uma luminária no canto lançava um círculo tênue sobre uma escrivaninha. Papéis espalhados, livros abertos, pincéis secos. Um cavalete com uma tela coberta por um pano vermelho dominava o centro. Senti o coração bater mais forte. Me aproximei e, hesitante, levantei o pano. A pintura era perturbadora. Mostrava um cômodo quase idêntico àquele em que eu estava. Mesma escrivaninha, mesmas cortinas, mas com uma figura sentada à frente da tela. A figura estava de costas, mas vestia exatamente as mesmas roupas que eu. Mesmo o cabelo grisalho e o formato dos ombros eram idênticos. O mais inquietante, porém, era o que aparecia atrás da figura pintada. Um vulto escuro, alto, curvando-se sobre ela, como se sussurrasse algo em seu ouvido. Dei um passo para trás, atordoado. O chão rangeu. E de novo, ouvi a música. Agora com mais clareza. Uma valsa antiga, lenta, melancólica. A mesma que ouvira no andar de baixo. Mas não vinha da vitrola. Parecia subir das paredes, ou escorrer pelo teto. Virei-me para sair, mas ao cruzar novamente o corredor, percebi algo estranho. As portas estavam abertas. Todas, uma a uma. Como se esperassem por mim. A luz havia mudado também, mais fraca, com tons esverdeados. Havia cheiro de cera derretida no ar. E, de repente, o que eu antes sentia como um chamado suave, passou a ser uma presença mais densa, mais próxima. Corri escada abaixo, os degraus agora mais longos, como se o prédio tentasse me reter. Voltei ao saguão, onde o retrato do homem permanecia, mas com uma diferença. O vidro agora estava estilhaçado, e na moldura alguém escrevera algo com o que parecia carvão. Você voltou. O saguão parecia mais escuro agora, mesmo com as janelas grandes permitindo a entrada da luz cinzenta do entardecer.
A escrita no retrato ainda vibrava em minha mente. Você voltou. Voltei? De onde? Fiquei alguns segundos parado diante da moldura quebrada, sem entender o que estava acontecendo. Aquilo parecia impossível. E ainda assim, tudo ali me tocava de forma íntima. Uma estranha familiaridade que me fazia duvidar da própria realidade. Foi quando ouvi novamente os passos. Desta vez, vindos de uma escada menor, oculta atrás de uma cortina espessa no canto do saguão. Uma escada que descia. O porão. Aquela parte do prédio não era visível antes. Tive de empurrar a cortina com força para revelar a entrada. Degraus de concreto cobertos de poeira e uma única lâmpada pendurada, balançando lentamente, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Desci devagar, guiado apenas pela luz trêmula e pelo som abafado da música, que agora parecia vir de um rádio antigo. Cada passo ecoava mais do que o anterior, como se as paredes estivessem se estreitando. Cheguei a uma porta de ferro, pesada, entreaberta. Havia símbolos riscados na madeira ao lado, desenhos infantis de casas, pessoas e olhos, muitos olhos. Empurrei a porta. O que vi ali não era o que eu esperava de um porão. Em vez de caixas e teias de aranha, encontrei um cômodo arrumado, quase acolhedor. Móveis antigos, tapete no chão, uma poltrona virada para a parede e espelhos. Muitos espelhos, de todos os tamanhos e molduras. Nenhum refletia corretamente. Os espelhos mostravam ângulos estranhos do cômodo, mas não o que estava realmente à frente deles. Um mostrava o saguão lá de cima, como se fosse uma janela. Outro exibia a sala do retrato. E um terceiro mostrava a mim. Mas havia algo atrás de mim também, um borrão escuro, como uma sombra que não me pertencia. Na mesa ao lado, uma caixa de madeira aberta revelava objetos pessoais. Um relógio de bolso com minhas iniciais, uma fotografia envelhecida de uma casa que reconheci como a da minha infância e uma carta. Apenas uma folha dobrada cuidadosamente. Meus dedos tremiam enquanto a abria. Reconheci a caligrafia antes mesmo de ler. Era minha. Um bilhete curto escrito com urgência. Se você chegou até aqui, não confie nos espelhos. Eles mostram o que queremos esquecer. Senti um arrepio correr pela espinha. Olhei ao redor. Os espelhos estavam mudando. Lentamente as imagens se transformavam. Passaram a mostrar momentos esquecidos. A sala da minha mãe, um velho sótão onde encontrei um diário quando criança. O quarto onde tive meu primeiro pesadelo. Cada reflexo revelava algo que eu não via há décadas. Alguns deles, coisas que eu pensava ter inventado. De repente, todos os espelhos escureceram ao mesmo tempo. E no silêncio que se seguiu, escutei uma respiração próxima. Muito próxima. Virei-me, mas não havia ninguém. A única coisa nova era o rádio, agora ligado, chiando baixinho. E uma voz sussurrando entre os ruídos. Você sempre esteve aqui. A frase no rádio ecoou por dentro de mim com mais força do que qualquer som até então. Você sempre esteve aqui. Era um absurdo. E ainda assim, algo dentro de mim hesitou em discordar. Saí da sala dos espelhos sentindo como se levasse comigo parte daqueles reflexos distorcidos. A escada parecia mais longa ao subir, e por um instante tive a estranha sensação de estar andando em círculos. O saguão reapareceu, mas com detalhes trocados. O vitral sobre a entrada estava rachado agora, e os quadros haviam mudado de lugar. O tempo ali dentro parecia desordenado. Decidi sair. Caminhei em direção à porta da entrada com passos firmes, quase como se desafiando o prédio. Mas ao abri-la, o que vi foi o mesmo saguão, como se tivesse dado meia volta sem perceber. Fechei e abri a porta de novo. E outra vez, e outra. Sempre o mesmo saguão. A galeria não deixaria que eu partisse. Não ainda. Voltei a andar pelos corredores, tentando manter a calma, buscando qualquer saída que não fosse aquela porta encantada. Passei novamente pelo salão com os quadros cobertos, mas agora os panos estavam no chão.
As esculturas, nuas de suas coberturas, pareciam ter se movido. Uma delas estava apontando para uma porta que eu jurava não existir antes. Abria com cuidado. Lá dentro, a galeria tornava-se outro mundo. Um corredor interminável, onde as paredes estavam cobertas por fotografias, todas em preto e branco, todas de pessoas que me encaravam diretamente. Algumas eu reconhecia: um tio distante, um colega de infância, a moça que morava no andar de cima quando eu era adolescente. Outras pareciam versões de mim mesmo, com roupas diferentes, em épocas distintas. Um corredor da memória. Comecei a correr. Não sei porquê, mas senti que precisava. As luzes piscavam conforme eu passava por elas, e as fotografias pareciam se transformar. Seus rostos me acompanhavam com os olhos, mudando de expressão, tornando-se mais sombrios, mais intensos. No fim do corredor, outra porta. Ao atravessá-la, fui lançado de volta ao primeiro andar. Mas o cenário agora era um salão vazio, com chão de madeira escura e teto alto. Um piano repousava ao centro, suas teclas amareladas expostas. A melodia da valsa começou a tocar outra vez, agora com perfeição. Alguém estava ali, tocando, mas o banco estava vazio. A música parou abruptamente, e eu ouvi meu nome, sussurrado. 1, 2, 3 vezes, de direções diferentes. Luiz Fernando. Senti que, se respondesse, algo mudaria. Mas fiquei em silêncio. No canto da sala, um espelho oval refletia a mim mesmo, mas com o rosto envelhecido além da conta. Olhos fundos, pele pálida, uma expressão de profunda exaustão. Toquei a superfície, e a imagem não acompanhou meu gesto. Ela ficou parada, como se observasse, e então sorriu. Não um sorriso amigável, um sorriso triste, cúmplice, como quem sabe o que está por vir. A luz oscilou, o espelho trincou, e atrás do meu reflexo, o vulto, mais próximo do que nunca. Não fugi, não gritei. Diante do vulto refletido atrás de mim, fiz o que parecia mais natural. Fechei os olhos. Esperei por algo, um toque, um sopro, talvez a música outra vez. Mas tudo o que senti foi uma estranha leveza. Quando abri os olhos, estava novamente no saguão da galeria. O mesmo onde tudo começou. A luz que entrava pelas janelas era diferente, mais dourada. Parecia manhã. Os quadros estavam limpos, organizados. O retrato do homem de terno havia desaparecido. No lugar dele, havia apenas uma parede branca. Nenhum som, nenhuma presença. Fui até a porta. Ela se abriu com facilidade. Do lado de fora, o mundo seguia igual. Carros passando, gente caminhando, o céu limpo. Nenhuma evidência daquilo tudo. Nenhuma prova de que a galeria havia mudado. Voltei para casa atordoado, tentando dar nome ao que tinha vivido. Sonho? Ilusão? Uma peça da mente? Naquela noite, tentei dormir cedo, mas acordei pouco depois, com um som que conhecia bem, a valsa. Vinha de dentro da minha sala. Corri até lá. Tudo estava normal. Silêncio. Escuridão. Mas sobre a mesa repousava o mesmo bilhete que encontrei no porão. Se você chegou até aqui, não confie nos espelhos. Eles mostram o que queremos esquecer. Desde então, evito passar por aquele bairro, mas às vezes, sem querer, me pego de frente a um espelho e vejo mais do que deveria. Vejo o vulto, parado, aguardando, e por um instante tenho a estranha certeza de que ele sou eu, ou que ele sempre foi. Então, amigos, esses foram os relatos impressionantes de hoje. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que achou e, claro, inscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos. Estou deixando na tela agora mais 2 vídeos que sinceramente valem muito a sua atenção. Tenho certeza de que você vai gostar. Um forte abraço do Félix e até o próximo vídeo.